Saudações, nobres estudantes. Meu nome é Capitão Gondim. Ministro aulas de Física e de Matemática. Temos um tema muito importante a tratar sobre a física clássica, que é pressão hidrostática. Mas antes, nós precisamos compreender o que é densidade de um corpo e o que é pressão. Densidade de um corpo. A densidade de um corpo é definida como a quantidade de massa contida em um determinado volume. É uma propriedade intensiva, o que significa que ela não depende da quantidade de substância presente, apenas da sua composição e das condições de temperatura e pressão. Temos um corpo de massa m e o seu volume V. Logo, a densidade é igual a massa pelo seu volume, onde, pelo sistema internacional, a massa é medida em quilos e o volume é medido em metros cúbicos. Quando o corpo é maciço, dizemos que a densidade é igual à densidade absoluta de um corpo. Porém, se o corpo ele é oco, dizemos que a densidade ela é menor que a densidade absoluta de um corpo. Densidade absoluta ou massa específica. A densidade absoluta, representada pela letra grega μ, é uma propriedade física de uma substância que relaciona a massa da substância ao seu volume. Também é conhecida como massa específica. É uma propriedade característica de cada substância e pode variar de uma substância para outra. Um corpo que, ao se fragmentar, temos a massa 1 e volume 1 e a massa 2, volume 2. Então dizemos que a massa 1 pelo volume 1 é igual à massa 2 pelo volume 2, que assim por diante é uma constante. Então podemos definir que a densidade absoluta ou massa específica de um corpo é igual à massa pelo seu volume, onde a massa é medida em quilos e o volume em metros cúbicos. Pressão. A pressão é uma força exercida sobre uma superfície por uma substância, como um líquido ou um gás. Ela é definida como a força aplicada por unidade de área. A unidade de pressão mais comumente utilizada é o pascal, mas também é comum o uso de outras unidades, como atm e milímetro de mercúrio, mmHg. Cálculo da pressão. Temos uma superfície plana de área A. Sobre esta área, atuará uma força F, onde temos duas componentes, a componente vertical Fn e a componente horizontal Ft. Ft, que é uma força tangente, ela não provoca pressão, porém cisalhamento. Já a força Fn, uma força vertical, ela provocará uma pressão nesta área. Então, nós temos que a pressão é igual à força vertical Fn dividido pela área. Pelo sistema internacional, a força é medida em Newton e a área é medida em metros quadrados, que é, no sistema internacional, significa Pascal. Importante, um atm equivale a 101.298,2 pascals, aproximadamente 10 a quinta pascals. Também corresponde a 76 centímetros de mercúrio ou 10 metros de coluna d'água. Pressão hidrostática. Primeiramente, vamos considerar a situação em que um líquido homogêneo qualquer se encontra em equilíbrio hidrostático em um recipiente cilíndrico de altura H ou profundidade, com a área da base AB e um volume V. Levando em consideração que o líquido se encontra em equilíbrio hidrostático, a força trocada F com o fundo do recipiente tem a mesma intensidade do peso do líquido. Dessa maneira, podemos afirmar que a força é igual ao peso, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Dizemos também que o volume é igual à área da base vezes a altura,
ou profundidade, e que a pressão é igual à força trocada dividida pela área da base. Substituindo a fórmula da pressão, dizemos que pressão é igual a massa vezes a aceleração da gravidade dividida pela área da base. Sabemos que a densidade do líquido é igual à massa dividida pelo volume. Passando o volume para o outro lado, temos que a massa é igual à densidade do líquido vezes o volume. Substituindo na fórmula da pressão, temos que a pressão é igual à densidade do líquido vezes o volume do líquido, que multiplica a aceleração da gravidade dividido pela área da base. Sabemos então que o volume é igual à área da base vezes a altura. Fazendo a devida substituição, teremos que a pressão é igual à densidade do líquido vezes a área da base vezes a altura vezes a aceleração da gravidade dividido pela área da base. Fazendo a simplificação da área da base, vamos frisar que a variação da pressão hidrostática não depende da área, mas da profundidade na medida em que esta profundidade aumenta. Desta maneira, concluímos que a pressão hidrostática é igual à densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura ou profundidade. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a esse conteúdo de qualidade. Muito obrigado e fique com Deus.